Em primeiro lugar, nós temos que falar o seguinte: a palavra avivamento não existe na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Não tem avivamento na Bíblia. Tem vivifica-me, como está escrito no Salmo 80, 18, né? Vivifica-nos, Senhor. Então tem vivificar, tem avivar, mas avivamento não existe. É uma palavra que surgiu com os pentecostais. Até muitos conservadores não gostam de usar o termo avivamento. Exatamente. Porque na realidade a Bíblia não se refere a isso como avivamento, mas sim como derramar do Espírito. Mover do Espírito. Certo? Para quem é o avivamento? Porque as pessoas confundem. Avivamento não é para incrédulo. Avivamento não é para incrédulo. Para incrédulo é evangelização. Avivamento é para crente mesmo. É para crente o avivamento. Não é? Primeiro definir o que é avivamento. Depois, para quem é o avivamento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. E bom dia. E bom dia. Para todo mundo que está conosco no I Am Cast. A transmissão que tem como base o Eu Sou. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a água da vida. E eu sou, eu sou, eu sou. Muito bom. Quem é que te enviou? Eu sou. Daí a origem do nome desse podcast. E tem uma mania que está lá no Brasil agora de visita, que sempre começa aqui dizendo assim: o meu, o seu, o nosso programinha de quarta-feira. Está no ar. Um abraço para Carol, onde quer que ela esteja ouvindo a gente. Está num lugar muito feio. Muito feio. Temperatura horrível. Temos aqui conosco Paulo Henrique, temos o pastor Jonathan, temos o meu querido irmão Militrino, que quando vocês veem a imagem, ó, dá o corte lá para mim. Né? Quando vocês verem a imagem, vocês não sabem de quem ele é pai. Tá do lado de alguém que o identifica quando anda. Tem gente que já tá chegando ele tá quase chegando na época de confundir lá. Se andar para Portugal, fala assim: doutor Militrino. Doutor Pires. Né? Doutor Pires. Então, muita alegria. Nós estamos aqui de novo para o nosso bate-papo, nossa conversa. A vantagem de termos uma conversa espalhada mundo afora, né? Com um tema que nos é muito caro. E eu senti de sugerir aos irmãos que a gente tratasse do assunto avivamento. E aí a gente coloca como tema avivamento ou avivavento. Alguém diz: o que é isso? Eu mesmo fiquei, né? Avivamento? Será que escreveu certo ou é o corretor do celular? O avivamento e o avivamento, porque eu acho que a palavra nem existe, né? Essa é uma conjunção delas. Aviva-vento. Que poderia até servir se eu partir do princípio que a palavra vento é uma referência ao principal agente de todos os avivamentos. Os avivamentos, justamente. Vento. O que é vento? O que é vento? A gente podia até começar com isso para a gente ficar bem tranquilo, né, com relação a isso, porque o objetivo aqui vai ser realmente a gente contar histórias, contar impressões, informações que a gente teve durante a nossa caminhada sobre os avivamentos que aconteceram. De onde vem esse termo? De onde quem cunhou essa expressão, né? Então eu dou as boas-vindas, mano. Se você quiser dizer, olha, vem daqui, vou dali, fica à vontade. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui, uma honra até estar aqui para tratarmos desse assunto. Me pegou assim um pouco de surpresa, porque meu filho chegou para mim e disse: papai, olha, vai ter o podcast daqui a pouco, se o senhor quiser participar. Eu falei: mas agora eu não preparei nada, não... É de propósito. Aí ele falou: mas se eu quiser, eu lhe dou o tema aqui e o senhor vai pensando aí. Eu falei: tá bom, então vá. E é para mim uma alegria. Eu moro em Portugal, né?
Já estou lá há 35 anos e exerço lá medicina dentária. E hoje eu estou frequentando a terceira igreja batista de Lisboa, pastor Joed Venturini. E pronto, agora vim essa semana para passar aqui Semana Santa com meus filhos, meus netos, minhas noras. E é isso, estamos aqui. Isso aí. Glória. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Então, Jonathan, quando você ouviu o tema, o que rolou aí, né? O que passou pela cabeça? A gente foca mais no... Pastor dos jovens, né? No avivamento, pelo nome ser sugestivo, ser intencional. E quando o pastor Marcos falou sobre o vento, né? Sobre o que é o vento, o que é... Já começar a pensar por aí, já me veio que a ciência diz que o vento ele é o ar, um deslocamento de ar, né? O ar em movimento. Isso só a palavra movimento, o ar que não se vê, mas sentimos. E esse ar que a gente sente, ele se move. Isso tem tudo a ver realmente com o verdadeiro avivamento. Mas o avivamento também está aí. Tá aí. Eu creio que se a gente quiser realmente aproveitar a oportunidade que para mim é ímpar isso aqui, a gente ter sempre essa oportunidade de estar falando, a gente pode focalizar no vento, porque na realidade o vento na sua origem, no pneuma, Sim. na origem grega da palavra, para a gente discorrer sobre as boas coisas causadas por esse movimento. As boas coisas. As boas coisas para a gente focar, porque na realidade isso vai nos ajudar muito a fazer as distinções. Inclusive, um dos listados como grande avivalista, ele tem um compêndio considerável de características distinguíveis do mover do Espírito. Sim. Então, é muito importante isso, a gente talvez ir dentro dos primórdios, porque, bem disse, nós estávamos aqui conversando, né, antes de começar, que dá para contar no dedo, né, mano? Dá para contar no dedo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu acho que para a gente se situar bem nesse assunto, em primeiro lugar nós temos que falar o seguinte: a palavra avivamento não existe na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Não tem avivamento na Bíblia. Tem vivifica-me, como está escrito no Salmo 80, 18, né? Certo. Vivifica-nos, Senhor. Então tem vivificar, tem avivar, mas avivamento não existe. É uma palavra que surgiu com os pentecostais. Até muitos conservadores não gostam de usar o termo avivamento. Exatamente. Porque na realidade a Bíblia não se refere a isso como avivamento, mas sim como derramar do Espírito. O mover do Espírito. Certo? E eu acho que a gente deveria enfatizar isso e depois o seguinte: dar um pequeno resumo do que é avivamento, para que serve o avivamento, para quem é o avivamento, porque as pessoas confundem. Avivamento não é para incrédulo. Avivamento não é para incrédulo. Para incrédulo é evangelização. Avivamento é para crente mesmo. É para crente o avivamento. Não é? Primeiro definir o que é avivamento. Depois, para quem é o avivamento. Para que serve o avivamento. Não é? Muito importante. Eu acho que é importante por aí. Depois, então, começar a falar sobre... Você já foi logo dando a marretada logo, a porretada logo? Porque... porque já Não, fez mas na minha cabeça. eu imaginei aqui na minha cabeça mais ou menos isso, porque nós precisamos definir o que é avivamento, primeiro. Primeiro, o que é avivamento? Exato. Pode começar, vamos lá. Na realidade, eu tenho feito consultas, Você queria começar pelo vento? Não. Na realidade não é isso. De fato, a proposta é pertinente. Por quê? Se nós considerarmos isso que o irmão disse, que não é um termo bíblico, é uma conclusão. É uma conclusão. É uma interpretação. Alguém deu sinônimo
a eventos, atribuindo a isso justamente. avivamento. Aí vem o sufixo da palavra, vamos definir então, né? O sufixo da palavra, que é contínuo, fala de continuidade. Nós vamos observar que existem situações nas Escrituras que são descritas como sendo avivamento, e as pessoas pegam a definição e fica por isso mesmo. Mas foi muito bem colocado o fato de que o que a Escritura mostra, e aí eu tenho que incluir também a história dos chamados avivamentos, Sim. que ela precede o movimento que usa muito o termo. O termo foi cunhado em um determinado momento em que as pessoas interpretaram a ação dizendo que havia uma vivificação, Sim. talvez uma resposta a quem Sim. um dia solta nas Escrituras dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, Sim. no meio dos anos, Sim. faze-a conhecida. Isso é bíblico. É tá na bíblico. Bíblia. Alguém disse, então pronto, se Deus avivou, houve um avivamento. Então, o problema todo é que quando se usa a palavra hoje, a referência não é a essa origem. Não. A referência é a movimentos que culminaram, ou seja, que Sim. aconteceu, que pessoas se Sim. ajuntaram em determinado lugar, Certo. ou que os efeitos daquele ajuntamento na vida social foram marcantes. Certo. E nós temos na história a definição do termo. Por exemplo, se eu olhar, por exemplo, para a primeira referência que me vem à mente aqui, por exemplo, o avivamento vindo da Irlanda, que provoca partida para a América, que provoca influência na Europa, Sim. que provoca estruturação e que entra até na esfera política, causando mudanças Justamente. significativas. E isso é atribuído e dito, isso foi um avivamento. Nós temos nomes que distinguiram, nós temos histórias que fizeram com que, por exemplo, as denominações já formadas, já na linha de Wesley, na linha de Calvino e outros, foram condutores de momentos na história que Sim. foram chamados de avivamento. E que muita gente ora e clama e pede que isso aconteça. Sim. E alguns até têm a fórmula. Onde diz assim, para que isso aconteça, Sim. aí diz, olha, se não houver oração, se não houver jejum, se não houver arrependimento, se não houver realmente conversão... Geralmente tem uma escala de valores, né? Começa com temor. Primeiro é temor, depois vem arrependimento. Né? E depois vem as consequências de um avivamento genuíno. Aí a palavra primeiro vem o desejo ardente de devorar as Escrituras. A pessoa passa a ter um desejo muito grande de devorar as Escrituras. E pronto, e aí vai. Mas aí eu achei interessante quando o senhor colocou a questão do para quem? Para mim é muito importante. Uma pergunta muito pertinente. Para quem é isso? Para quem é? Na realidade, onde isso se torna possível? Tem um relato de um dos avivamentos, esse aqui na Inglaterra, Escócia, Inglaterra, sim, e que o que acontece? Quando o povo se reuniu, quando alguém pregou sobre um assunto totalmente impopular, não politicamente correto, quando ele abordou o tema que todos fogem, sim, que é o pecado. O pecado. Foi justamente quando ocorreu um movimento tal que extrapolou as fronteiras, os limites do templo. E existem registros que falam que as pessoas simplesmente saíam dos bares, saíam dos prostíbulos e tudo mais, e corriam e iam na direção do lugar onde esse movimento estava acontecendo. Se você vê, por exemplo, o grande avivamento de Jonathan Edwards, você sabe como é que é o nome do sermão dele, que ele pregou? Pecadores. Diz que ele
pecadores nas mãos de um Deus irado. Irado. É esse que eu me referi. Diz a história que quando Jonathan Edwards pregava, diz que naquele momento, diz que tinha pessoas chorando, tinha pessoas se escondendo, tinha pessoas se rasgando, tinha pessoas... É um tema terrível, foi um tema terrível mesmo, que era para correr com todo mundo. Mas, no entanto, ao contrário disso, transformou aqueles crentes. Transformou aqueles crentes. Sentido na vida deles. Uhum. E aí vem para mim o que é uma das características de um verdadeiro avivamento, é que ele não fica dentro de limites, eu diria, eclesiásticos, não fica dentro do limite da congregação. Ele começa porque uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo, quando ele sai, e inclusive ele não aguenta ficar, ele quer ser igreja, ele quer ser chamado para fora. Ele quer sair. Ele sai. Ali já fica pequeno para ele ali, né? Ele começa a ter. E ao mesmo tempo, ele sai e não fica lá. Por quê? Ele precisa retornar a um dos outras características que já foi citado aí, que é onde se fala da palavra, onde se trata das escrituras, onde se tem comunhão, onde se ora juntos. Esse princípio faz com que as pessoas, então, não sejam como a gente vê. Justamente. Agora, o pastor citou uma frase aí nesse instante sobre para quem é o avivamento. O avivamento é para crentes estagnados, crentes que estão mornos, como diz lá na igreja que era morna. Laodiceia? Não é. Então, é para esses crentes, é para crentes assim. E, na realidade, 90%, 99,9% dos crentes vão estagnando na fé cristã. Vão estagnando, vão se contentando com aquilo ali só e vai vivendo uma vida cristã infrutífera, uma vida cristã pobre, paupérrima. E o avivamento é para crentes mesmo, assim. E pode ser para um grupo de pessoas e pode ser para uma pessoa só. Sim. O avivamento não é só para um grupo ou para uma multidão que está ali. Não. Uma pessoa pode... Eu não gosto muito de usar o termo avivamento, mas pode sentir o derramar do Espírito nele, né? E quando o Espírito é derramado numa pessoa, num grupo de pessoas... É como diz ali, começou com a brincadeira do vento, né? Sim. Do vento, aviva-vento. Mas é o vento, o Espírito sopra, o vento sopra onde quer, tá lá, Jesus disse isso. Igreja de Sardes, viu? Né? Igreja de Sardes, foi bom corrigir. Eu não sou bom de gravar, e eu estou muito esquecido. Depois quando eu falei Laodiceia, eu não sei se posso ligar a vacina da Covid, mas depois que eu tomei as vacinas, eu fiquei muito esquecido. Eu não estou gravando mais versículos, capítulos, livros, não. Eu sei o versículo, sei o assunto, mas não sei dizer muitas vezes qual é o versículo e o capítulo. Mas o avivamento é para esses crentes mornos. Sim. E Jesus disse: eu vomitar-te-ei da minha boca. Sim. É por isso que precisa. Eu acredito que o avivamento é necessário, todo crente tem que passar por avivamento, por um derramar do Espírito, um voltar para Deus, voltar ao primeiro amor, não é? Eu acho que é por aí. Por isso é que alguns criam até uma discussão sobre isso, dizendo e chamando de reavivamento. Por quê? Teoricamente, sim, porque você já foi. Porque você já foi um dia transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você era morto e agora vive em Deus. Aí quando você esfria, quando está mal, não sei o que, é um reavivamento. Eu particularmente, eu estou contigo aí, mano, eu sei da palavra e não gosto de ficar muito me prendendo na discussão sobre a palavra, mas a palavra em si, reavivamento ou avivamento, mas eu também estou na mesma de entender que não o termo não define
exatamente o que precisa a gente ter consciência. Justamente, porque avivamento vem lá do o avivamento, na realidade, ele é o cumprimento de uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 8. Né? E diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, na realidade, isso aí é cumprimento das profecias. Sim. É Deus derramando o seu espírito. Né? Isso, na realidade, isso é o genuíno avivamento. Sim. É porque no começo aqui, a gente... Porque eu tenho duas perguntas assim, ó. No começo... parte que é a nossa parte boa. Não, é porque no começo a gente falou que as pessoas vão ali e pedem um avivamento sem nem ao Como fundo... se fosse algo... sem muito saber assim, o que é. Então, eu não dizer assim, vocês acham que as pessoas estão clamando por algo que elas não sabem por o que elas estão clamando? Muitas pessoas estão simplesmente dizendo: Senhor, queremos um avivamento, mas não sabe quais são as consequências disso. Qual deve ser a postura real que a gente precisa assumir diante desse pedido. O porquê do avivamento. Por que é necessário. E tem muito. Aí vem a palavra que diz: pedis e não recebeis. Porque pedis. Pedis mal. E o outro é aquela... tivemos um evento agora que apareceu nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, daquela igreja lá qual que era o nome? Nos Estados Unidos, lá na universidade. Aquilo ali pode ser considerado um avivamento? Lá em Asbury. Asbury. Ótima, boa pergunta. Eu ia falar nisso, né? Sobre Asbury. Eu também tenho uma pergunta para os convidados. O senhor estava falando agorinha, senhor Melitrino, que algumas pessoas pedem o avivamento e o avivamento é para o crente morno. Então, assim, para a gente deixar claro para quem está em casa e que não sabe sobre o assunto, o senhor acha que o avivamento é para todo mundo, em geral, a igreja, ou o avivamento pode chegar só para mim, Letícia, que estou clamando? Pode chegar só para você. Eu acredito que sim. Porque Deus trata conosco pessoalmente. Nós temos um Deus pessoal que fala conosco. Um Deus que é Emmanuel. Perfeito. Então, se for parar para pensar, não é? Todos os avivamentos de que se tem notícia, Deus usa uma pessoa. No começo, justamente. Às vezes 2, 3 irmãos, uma família. Às vezes uma família. Porque Deus trata com aquela questão ali a partir do posicionamento dessa pessoa. Justamente. Desencadeia-se. Geralmente é assim, né? Assim como foi no País de Gales, foi um jovem, né? País de Gales foi um jovem que clamou, estava sentindo necessidade. Ele foi para um determinado lugar, que eu não me lembro agora, e aí Deus falou com ele para ele voltar, que ele tinha que tratar com os jovens naquele lugar. E ele começou a orar e assim começou o avivamento. Esse pastor que começou esse avivamento lá em Gales é um africano. O nome dele, eu tô com o nome dele aqui na boca, gente. Eu não sei se eu anotei aqui. Avivamento de... Deixa eu ver. William Seymour. Ele foi o pastor que iniciou esse avivamento em Gales. Que foi palco de avivamentos. E por quê? Veja bem qual era o tema principal das pregações do pastor William Seymour. Era sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele só pregava sobre isso. Nossa. Forte. A maioria dos sermões do pastor William era sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele tratava do assunto mesmo, né? Porque, na realidade, se nós formos pensar bem, o primeiro avivamento que houve na Bíblia está em Atos 2. Um cumprimento. E o pregador ainda avisou que o texto aqui em Jerusalém. Não, mas o texto foi esse que você citou. Justamente. Batismo com o Espírito Santo. O que é isso que está acontecendo? Esse povo está tomando bêbado. Tomando bêbado? Não, peraí. Está acontecendo aqui é isso. É verdade. O fenômeno, talvez se a gente for olhar o detalhe do fenômeno de Atos dos Apóstolos, o primeiro, nós vamos ver coisas características. Primeiro, 3.000 se convertem na primeira. 5.000 na segunda. Olha o teor da pregação de Pedro.
Olha quem era Pedro. Olha o tratamento de Deus na vida do Pedro. Sim. Olha a abnegação, a saída, a entrega de Pedro. Tudo aí já está tendo características. Sim, e isso aí foi um avivamento, no caso, que teve para todos ali, assim, né? No caso, que não, aconteceu. quem estava no raio de ação foi atropelado. Pegou tudo. E pronto. Mas você tinha feito uma pergunta e a Sobre a igreja. Sobre o que você aquela igreja que começaram a orar ali. tá. Então vamos voltar para isso aqui, que a gente faz o seguinte: a gente sai de Atos dos Apóstolos e pula para Asbury, que é a mais recente. Porque surgiu isso na minha cabeça também. Eu falei assim, então será que existe, que tem avivamento nos dias atuais que nós estamos vivendo? Que no caso. Eu creio e anseio. Eu creio, com certeza. E anseio. Só que aqui, nesse caso específico, eu estava lendo um pouquinho sobre os detalhes, porque eu acompanhei as notícias apenas. E vi que vários líderes, inclusive no Brasil, viajaram para ir lá ver aquilo. Primeiro que foi um fenômeno de rede social. Foi. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é usando as redes sociais para espalhar essa discussão e suscitar nas pessoas alguma reação. A gente sabe muito bem que o nosso podcast aqui sempre busca concluir. Trazer conclusões e fazer aplicações. Então eu escutava as notícias sobre Asbury e não me chamou muita atenção, porque eu aprendi com o tempo, por isso é que eu sugeri Avivamento. Sim. E quem sou eu para dizer que Asbury foi um vento? Justamente. Eu não ouso falar isso. Eu jamais falaria uma coisa isso. Eu deixo para Deus. Deus é que sabe. Mesmo porque a característica... Deus é que sabe. A característica do que aconteceu lá mostra que alguma coisa aconteceu. Nas reuniões que aconteciam lá, nesses últimos tempos, em média 15 mil pessoas estavam em torno daquilo. Sim. 15 mil pessoas dentro e fora, gente viajando e indo e querendo ver o que estava acontecendo, pessoas saindo e dando testemunho do que estava acontecendo, gente testemunhando sobre as suas lutas e outros entregando ofertas e socorrendo essas pessoas. Ótimo. E ali não tem religião, não, negócio de igreja, não. Ali não tem negócio de igreja, não. Eu creio. Ali é sede de Deus. Ali se trata de Deus, não é de igreja tal, pastor fulano, o fulano que é um grande pastor. Não, lá não tem nada disso. Inclusive, lá foi o Espírito Santo que desceu e o Espírito Santo então agiu de forma unânime e uníssona em todos os que estavam ali, aqueles que iam chegando, né? Na informação aqui sobre Asbury que dizem que a única coisa que foi anunciada por Kevin Brown foi: há um culto acontecendo em Hughes. Sim. Você é bem-vindo para participar. E aí começou fila de gente. Aí as pessoas começaram a chegar. Tudo quanto foi parte, até de outros países. As notícias se espalharam rapidamente nas redes sociais e tudo mais. Aí vem comparações que na mesma região, no mesmo lugar, nos anos 70, também teve. Começou um avivamento na mesma linha, que gerou o movimento conhecido como o movimento Jesus, né? O movimento Jesus Movement, onde se falava só de Jesus e tudo mais. Ou seja, eu acredito, e aqui falando, aí eu não preciso temer de dizer isso, porque alguém diz assim, você pode estar enganado. Eu posso estar enganado mesmo. A mim pertence o engano, a mim pertence a fraqueza de coração, a mim pertence os joelhos fracos, as mãos fracas, tudo isso. Só que eu tenho um mínimo de senso para ver que algumas características do que aconteceu lá realmente mostram que existiam pessoas que estavam vivendo nas suas vidas um avivamento e certamente foram marcadas, e dali saíram pessoas que vão impactar. Agora é importante salientar lugares do mundo aqui que avivamento não é algo que parte do homem para Deus. Não tem nada que ele faça com que tenha um avivamento. Avivamento é de Deus para o homem. É a ação de Deus para o homem. Eu quero dizer que todas aquelas pessoas que saíram de outros países, de outras cidades, rumo a Asbury,
já foram tocados pelo Espírito Santo lá. Eles já vinham cantando e chorando até chegar em Asbury. Entendi. Era lindo de se ver. Então é um movimento que parte de Deus para o coração do homem, a quem ele quer chamar para o avivamento, porque também é Deus que determina isso. É um avivamento que Deus preparou para um número de pessoas. E Deus tocou nesses corações. Teve gente de toda parte, de outros países, do Chile, do Peru, de tudo. E depois começou a ter réplicas desses avivamentos em outras faculdades. Parece que foi mais 3 faculdades. E outros países, parece que no Peru teve também um avivamento lá. Tudo decorrente desse avivamento de Asbury. Aí eu vejo uma característica que fala da atribuição divina de onipresença. E vejo que naquele evento, aí eu vou falar aqui como evento em si, e aí não é evento, é evento. Sim. Naquele evento em si, muitos foram os curiosos. E eu digo, sim, também tem aqueles vamos voltar, que foram lá para ver. Vamos voltar lá pro Sim. Atos. Nós tínhamos quem estava falando árabe, Sim. falando língua da Mesopotâmia, Sim. Ponto, Ásia, Capadócia, bababá, todo mundo falando e se entendiam. Mas também tinha alguém que estava olhando e falando assim, Quem é esse povo? tão bêbado. Tão bêbados. Então, certamente, onde acontece Sim. um avivamento também envolve. Também tem alguns curiosos que chegam lá. E para mim está aí um princípio que a Escritura revela assim, ó. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, Justamente. bramando como um leão, procurando a quem Diz que é o possa primeiro tragar. que chega no culto, né? Exato. Dizem. Ao corte. Não acredito. Ao corte. Mas Primeiro. Satanás não fica lá no setor dele lá, não. Ele lá já é dele. Ele não precisa estar lá. Sim. Ele tem que estar no lugar dos filhos de Deus, tentando tragar alguma alma. E por que a gente fala isso da igreja? Porque realmente ele tenta atrapalhar. Ele vem para atrapalhar o culto. Ele vem para tirar o entendimento das pessoas. Mas sabe por que eu estou querendo destacar essa característica da localização geográfica? Sim. Por causa de um fator. Se tiver acontecendo um avivamento em Asbury, será que é necessário, como você já afirmou isso aí, é verdade, que eu esteja em Asbury para que alguma coisa aconteça comigo? Não. O genuíno avivamento, não. Então, Você aí, pode ser avivado lá na sua casa. Eu, por exemplo, eu orei todos os dias que estava lá. E eu falei para minha mulher, o meu desejo é ir. Eu só não vou porque eu tenho paciência para atender, eu não tenho tempo para ir para lá agora. Mas se eu tivesse, assim, um mês ou 15 dias livre ali, eu iria para Asbury com toda certeza. Porque eu senti no meu coração a alegria desse encontro, reencontro com Deus, tocou em minha vida. E tem gente, meu irmão, que diz o seguinte, que pronto, acabou. Esse tipo de posicionamento, para mim, é peremptório, ou seja, precipitado, de taxar que é e que não é simplesmente necessidade que os outros têm de serem polêmicos o suficiente para negar o que todo mundo está aceitando, ao mesmo tempo que nós vemos também na história que essa tendência de fazer do lugar, da geografia, o lugar que se eu não estiver não vai acontecer, fez com que nascessem os lugares como Fátima, Sim. como Aparecida, Sim. como Meca, Sim. como aqui na Alemanha, para a gente não ficar falando dos outros, vamos falar da gente, né? 500 anos da reforma, caravanas e caravanas, não sei o que, para saber onde é que foi. Onde é que foi que aconteceu? A Rua Azusa. Sim. Azusa, sim. Exato. Então, todos esses lugares passam a ser, não, se eu for lá, vai acontecer. Tocar, basta eu tocar. Exatamente. Então, minha preocupação com isso é que as pessoas peguem esse processo e digam isso. Agora, quando eu propus a Viva Vento, eu vou dizer, nós temos na história da igreja recente, vou falar, não pode não ir longe, e você vai encontrar a base disso também
nos tempos, na contemporaneidade dos escritos, das cartas pastorais, das cartas que foram enviadas para aquelas igrejas listadas, uma delas aí foi listada, a própria revelação do Apocalipse, que o conteúdo das cartas já apontava que naquela época existiam ventos de doutrina. O texto de Efésios, capítulo 4, traz a certeza disso. Paulo escrevendo uma igreja que está aqui, pertinho, na divisa da Turquia, ali na pontinha, perto da Grécia. Éfeso existe até hoje. Eu estive lá. Você esteve visitando, Eu né? e minha esposa estivemos em Então, Éfeso. a carta enviada aos irmãos de Éfeso diz para eles assim: olha, vocês têm que tomar cuidado. Porque nós temos que ser mais maduros. Estou traduzindo aqui já no pé da letra como é a coisa. Nós não devemos estar como crianças, levados à roda por todo vento de doutrina. Uma das coisas que é característica do avivamento, sabe o que é? É que ele não carrega em si uma doutrina. Guarda isso. Avivamento genuíno, ele não carrega em si uma doutrina que o justifique. Não. Pelo contrário, ele traz as pessoas a um retorno à sã doutrina. A sã doutrina, justamente. Isso, para mim, é o sinônimo de avivar alguém. Todas as vezes que eu volto ao verbo, que eu volto ao vento, ao espírito, ao sopro original de Deus para minha vida, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Toda vez que eu volto para o verbo, então eu tenho em mim novamente a vida. Logo em seguida, eu sigo a minha trajetória, que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aí eu continuo sofrendo as consequências da morte. Nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. E aí eu volto para o mundo e começo a sofrer essas consequências. Mesmo como um crente, mesmo lutando, sendo fiel, eu continuo sofrendo essas coisas. Por isso é que eu acredito que o avivamento, em primeiro lugar, ele vem para quem conhece, a fim de que outros conheçam. Justamente. Deus traz esse vento para dentro da gente. Sim. Isso remexe, você não se aguenta. Isso contagia, é contagiante. Você não aguenta, então começa a participar. Quais são os efeitos disso? Será que é eu sair lá para fora e disparar, falar em outras línguas com aquele montão de gente? Não, é dizer para ele assim: cara, o que você precisa? O que eu posso fazer para a sua vida? E dependendo do que a circunstância que for, você não tem nada a fazer, mas tem algo a dizer. Não, mas é verdade. Mas historicamente, todos esses avivamentos na Escócia, houve resposta no social. Exato. Quase não precisava mais polícia, o índice de roubo diminuiu. A parte social foi impactada, porque não é ficar dentro, é viver a vida lá fora. Esse é um dos sintomas. O irmão ali falou algo no começo que aceita mais o termo de reavivamento. Não, na realidade eu não gosto nenhum dos dois. Mas... Sim, eu sei, eu digo assim, mas que é um seria mais... Seria uma... Quando eu me converti, peço licença aqui para falar um pouquinho sobre a minha conversão. Assim eu venho de uma família espírita, meus pais eram médiuns espíritas, eu cresci no meio de sentado à mesa branca. Sentado, às vezes no almoço, a gente almoçando, minha mãe recebia o espírito, a gente falava com aqueles espíritos, às vezes era o meu avô que já tinha morrido, que vinha naquela mesa, e a gente pedia a bênção para ele, e ele falava com a mesma voz do meu avô, e eu venho desse tipo de coisa. E o dia que eu me converti, com 26 anos de idade, a minha conversão foi um derramar do espírito numa praça pública. Tinha um senhor pregando o evangelho. E eu nunca tinha ouvido o evangelho. Com 26 anos de idade, eu nunca tinha feito uma oração. E alguém me convidou para me ir assistir aquela reunião. Eu pensei que fosse uma reunião de pais e filhos, e alunos, professores e pais. Eu pensei que era isso. Cheguei lá, sentei, e aí o homem começou a falar lá, leu a palavra de Deus, e começou a pregar.
E de repente eu me senti no ar, eu me senti flutuando. E foi uma coisa invadindo minha vida, invadindo meu coração, meu corpo, minha mente. E foi no final já, quando aquele Senhor pediu para quem quisesse orar, que pudesse orar. Eu nunca tinha feito uma oração na minha vida. E uma força estranha me dizia, não ora. E eu, por outro lado, outra força dizia, ora. E a outra dizia, não ora. Você não vai conseguir orar, você não sabe orar, mas... E de repente eu explodi numa oração. E eu explodi numa oração que eu nunca tinha feito uma oração na minha vida, a não ser rezar o Pai Nosso. É diferente de orar. Rezar é repetir palavras. E era isso que eu fazia. Às vezes começava o Pai Nosso e dormia pela metade e não terminava. Mas naquele dia eu fiz uma oração que todo mundo chorou ao redor de mim. E quando terminei a oração, todos vieram me abraçar dizendo que o senhor é de que igreja? Eu falei, eu não sou de igreja nenhuma. Eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu não sou nada, eu não conhecia Cristo, agora eu conheço a Cristo. E o impacto foi tão grande na minha vida que para mim, eu queria que todos ouvissem aquilo, que todos sentissem o que eu estava sentindo. E eu saí gritando para o mundo, Cristo existe, e eu creio em Cristo. E eu estava longe da minha cidade, minha mulher estava lá e eu vim dar consulta em outra cidade. E minha vontade era de correr para minha esposa, abraçar ela e dizer, eu hoje encontrei com Cristo. E lá no pastor Neemias, que foi professor meu num curso que eu fiz de agrotécnico, e ele foi professor meu, e nós discutimos muito por causa de Cristo. E eu corri para abraçá-lo e dizer, eu hoje creio em Cristo, eu quero me batizar, eu quero dar profissão de fé, eu quero servir a Cristo. Cristo existe e pronto, eu comecei a gritar. Então ali houve comigo um derramar do Espírito na minha vida. E não aconteceu com todos que estavam ali. Foi comigo. E então eu passei por esse movimento, por essa transformação de encontrar com Cristo, certo? E hoje eu acredito que todos os crentes precisavam ter um retorno ao primeiro amor. É como diz o salmista, restitui-me a alegria da tua salvação, porque você vai perdendo essa alegria. Você vai perdendo essa alegria. E o que é isso? O reavivamento, no caso. É isso. É ter a alegria da salvação, é sentir o desejo de servir, de amar, de perdoar, de fazer alguma coisa por alguém, de dar testemunho, de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação. E é isso que tem que acontecer, e precisa de acontecer na vida de todos os crentes. Todos os crentes. Porque você encontra crentes vivendo vida cristãs totalmente desgraçadas. É o termo... É forte, mas é isso mesmo. Você encontra crentes... Eu diria, vidas desgraçadas longe da realidade longe cristã, da realidade. Você chega a ponto de perguntar... Eu estive agora em São Paulo, visitei lá uma família e eu perguntei, onde é que está teu Deus? Qual é o Deus que você serve? Será que é o mesmo Deus de Elias, de Eliseu? Não pode ser. Eu não estou vendo aqui a presença de Deus, eu não estou vendo nada aqui do Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, aquele que diz que eis que eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Sim. E eu não vejo isso aqui. Na vida de muitos crentes você não vê. Você não vê. O que está acontecendo? Ele se converteu um dia, mas a semente... Parábola do semeador aí. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a palavra avivamento. Me veio que do inglês é revive, reviver. Voltar à vida, renascer, adquirir um novo vigor, uma nova força, renovar-se, revigorar-se. Então, acho que veio daí, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A Carol está perguntando, nós, como igreja, como a gente deve buscar o avivamento para a igreja? É boa, como sempre, pergunta. A Carol, né? Como sempre, a Carol. De novo, vem a tendência a darmos uma resposta que, na realidade, ela tem um guia. Ela tem um guia nas evidências. Nós vemos que todas as vezes que o Espírito de Deus soprou de forma sobrenatural, causando avivamento, o povo estava orando.
Agora eu vou dizer, Deus está limitado à disposição de pessoas para orar. Aí volta naquela definição que nós já conversamos sobre oração. O que é a oração? Para muita gente, oração é como um amuleto. Eu me lembro uma vez de um conhecido nosso, falecido já, que tem lá suas crenças, nas bendições e tudo mais, e aí alguém entrou na minha casa e roubou lá as joias da minha esposa, aqui numa praça aqui perto, Mercatoplane, e entrou e roubou tudo, desde ela dos 15 anos, anel de 15 anos, aí dá aquela tristeza de ver aquilo tudo, né? E ele entrou na casa dizendo assim, que está precisando de uma bendição. Aí ele começou, creio no credo. Arrumou um raminho lá e começou, creio no credo. A gente riu muito, brincou, falou, não precisa. Por que o ramo sai murcho? Porque tá. Eu ia falar isso agora. Você dá várias surras nele mesmo. Pegou o raminho verde e começa a bater, o bicho foi murchando. Falou, ó, tá vendo? Tava carregado, chegou murchou. É porque minha avó benze, ela benze também, né? A gente entende como uma oração, né? Obrigado, vó, pela oração. E o ramo fica murcho, minha filha que tá de maloiado. Então, esse tipo de coisa é a mesma ideia que às vezes muita gente tem por causa do sincretismo. Sincretismo é a maneira de ficar lidando com várias correntes religiosas no meio de uma só. Ou seja, você pega a tendência aqui, por exemplo, as suas tradições lá antes dos seus 26. Então, eu tenho uma conversão aqui a Jesus, mas eu acho que aquela prática está correta e fico com ela. Aí aquela outra também eu fico com aquela. Tanto é que as igrejas que promovem práticas relacionadas a outras linhas religiosas atraem multidões por causa do sincretismo. Ou seja, a ideia de que a oração é uma chavezinha, como muitos dizem, a oração é a chave dos avivamentos. Inclusive tem um livro que tem esse título. Sim. Oração, a chave dos avivamentos. O princípio se você colocar por aí, você está dizendo o seguinte, quem é que promove? O irmão Militrino citou bem. É o homem que está promovendo ou é Deus? Então, para mim, quando os homens se dobram em oração, aí respondendo a pergunta especificamente, o que nós devemos fazer? Aí é avivamento. É isso, pode ser também. Mas aí vem o ponto. Quando os homens se dobram em oração dizendo assim, Senhor, nós dependemos de Ti. Para começar, o assunto da oração simplesmente pode até constar, Deus, eu queria viver um avivamento. Eu queria experimentar o avivamento. Mas não consigo, por favor, Senhor, faz a mesma coisa que o Senhor fez no século, na Idade Média, o que o Senhor fez no século XVIII. Faz o que o Senhor fez lá. Ótimo, eu acho legítimo pedir, porque você tem como referência. Mas o verdadeiro avivamento para mim, o conteúdo da oração, aí respondendo a pergunta, o que fazer? É nós nos voltarmos para a oração na essência do que ela é. Oração para mim é declaração de que eu dependo de Deus. Inclusive eu quero até fazer interromper o senhor rapidinho, porque a Mara também fez uma pergunta, se o jejum é o ponto principal da busca pelo avivamento. Eu acho que essa resposta cabe também para a pergunta dela. Porque se eu estou falando disso, é outro conceito errado. Jejum passa a ser um sacrifício que eu estou fazendo, sim. E o senhor olha para o meu jejum e o senhor faz alguma coisa. Isso é perigoso. Ou seja, qual que é a definição que nós temos sempre ensinado sobre jejum? Primeiro, o jejum é algo que diz respeito a você, que te faz ter consciência da limitação que você tem no seu corpo. Não como sacrifício. Não como sacrifício, de forma alguma. Se for como sacrifício, você está querendo substituir a coisa. Então, o jejum faz parte do processo, porque quem está querendo experimentar algo com Deus, ele precisa aprender e exercitar a ter mais sensibilidade das coisas de Deus do que de si mesmo. Quanto mais alimentado eu estou, quanto mais forte eu estou, mais tentação ou mais probabilidade eu tenho de confiar na força do meu braço. Inclusive o texto que está envolvido nisso aqui é muito mal usado. As pessoas dizem assim, maldito o homem que confia no homem. Para dizer, para aconselhar as pessoas da igreja a não confiar em ninguém. Mas não é isso. Não, lá está dizendo, maldito o homem que confia no homem e que faz
do seu braço a sua força. É. Confia na Quer dizer, mulher. confia em si. Confia no homem, não. Maldito é o homem que confia em si, na força do seu braço. Aí ela brincando já. Não confia na mulher. Confia na mulher. É. Mas, gente, olha, as duas palavras em hebraico que mais define o que é avivamento é techuvá. Techuvá. Que significa aquilo que está escrito lá em Mateus 3:2, que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. É isso que é o começo. É o arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Certo. Porque não há. Sem arrependimento, Não há. Sem arrependimento não há. Já foi dito E aqui... a outra palavra é metanoia. Metanoia, que significa voltar, retornar, Mudança. comprometer-se, arrepender-se e volte para Deus. Né? Transformação. Né? É que foi dito que voltar ao primeiro amor, né? Isso, Voltar justamente. Voltar ao primeiro amor. O que foi vivido na salvação, o que foi vivido naquele momento. E o que aconteceu naquele momento? Se não foi arrependimento... É. Mas olha que coisa interessante. Você deve ter uma pergunta, mas eu lembrei de uma coisa. Estou pelejando aqui para lembrar qual é o nome. Mas também não vai fazer diferença. Sim. Porque eu sei que tem gente que também gosta de ficar citando os nomes. Por exemplo, como eu citei John Wesley, Charles Wesley, George Sim. Whitefield, John Edwards e muitos outros. Sei. Como se fosse alguma coisa. Não, realmente o nome dos caras entra para a história. Eles simplesmente foram instrumento. Mas eu não estou aqui lembrando de um episódio que a gente sempre conversou, compartilhou. O pastor Hamilton gostava muito de citar esse texto. Foi na Inglaterra, ou na Escócia, se eu não estou enganado. Que aquele homem que estava sendo usado nesse movimento de avivamento, ele foi fazer uma visita a uma fábrica. O dono da fábrica o convidou. Depois o pastor Hamilton, que vê isso aqui, ele vai falar comigo: Marco, é esse aí e tal. E depois a gente lembra. E ele foi fazer uma visita para aquela fábrica. E só trabalhavam mulheres na fábrica. O dono da fábrica, vendo o que Deus estava fazendo naquela cidade, pediu assim: cara, vem cá fazer uma oração para minha empresa ser abençoada, para minha atividade, para esses empregados serem abençoados. E ali tinha gente de tudo quanto é jeito. E aí, quando chegou o momento, ele mandou parar o trabalho, pararam as máquinas, aquele tanto de gente reunida naquele galpão enorme, e entra aquele homem esbelto, bonito, e aquela mulherada toda. Algumas daquelas mulheres já sabendo que ele viria, as conversas entre elas eram: nossa, tá vindo um gatão aí, tá vendo isso aqui, isso aqui. O poder de Deus era tamanho na vida daquele homem, que à medida que ele foi passando no meio daquelas empregadas que estavam ali trabalhando, o choro se ouvia. E várias pessoas, sem nenhuma palavra, se converteram ao Senhor. Ele fez lá a oração, ministrou, e naquele dia houve uma conversão em massa, que é outra característica que querem impor ao avivamento. Tem que ter movimento de massa, porque antes foi com massa. Eu vou dizer, é só consequência, não é que tem que ter. Vai ser. Não tem outra. Eu disse no começo que avivamento é para crentes, mas isso não elimina a possibilidade de conversões no movimento de avivamento. Porque o próprio movimento do descer do Espírito alcança muitos que estão ali, que não são crentes, que foram ali, estão ali, e foram alcançados, e vão se converter ali. Mas o avivamento, ele é específico para a igreja do Senhor, para a igreja. Né? Por exemplo, aquele pessoal que estava lá no dia de Pentecostes, por exemplo, que lá era todo pessoas que eram discípulos de Jesus Cristo. Né? Agora, deveria ter alguém ali que não era discípulo, que estava ali, que era amigo do fulano que estava ali e tal, e ouvindo aquilo ali, e ouvindo as manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus, eles também se converteram. Me vem à cabeça uma palavra muito interessante sobre o que Joel diz, sobre a Bíblia fala. Foi dito que não tem a palavra avivamento, mas tem normalmente é o mover do Espírito, a ação do Espírito. Derramado do Espírito. E isso tem um nome, dunamis. Isso é relacionado com o poder da dinamite. Justamente. Exatamente. A dinamite não explode. É bombástico. Ela em volta. Ela não só. A dinamite, se eu estourar aqui, ela não quebra só esse copo, não. Ela quebra essa sala toda. Ela vai.
Derruba Então, tudo. mover do Olha aí, Espírito ela vai... promove, olha a diferença. Ela promove um deslocamento de ar, ou seja, exato. o efeito da dinamite causa vento lá. O problema é que o pessoal gosta do vento Tá cá. aqui. Tá vendo a sutileza exato. da coisa? O vento tem que estar aqui. Ô, irmãos, Não, ô, mas a irmãos, destruição é aqui, ó. Quebrantamento é aqui, o arrependimento é aqui. E aí isso é que é o sopra. verdadeiro. Aí o sopro. Aí o vento vai pra lá. É. Se eu Oi. esperar vento aqui, ô, irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho muita necessidade de orar a Deus pedindo o derramar do Espírito e esse avivamento na minha vida. Eu oro sempre pedindo a Deus, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Aquela alegria que eu senti naquele dia lá, que eu tive vontade de abraçar o mundo inteiro. Eu lembro que eu odiava flores. Eu odiava o cheiro da flor por causa de defunto. Eu era pequeno, ia naqueles velórios, e aquele cheiro daquele cravo horrível, aquele cheiro horrível, aquilo me fez eu pegar raiva. Não gostava de flores. E no dia que eu me converti, naquela tarde, naquela praça, eu peguei meu carro e eu vinha numa autoestrada, e tinha um campo cheio de flores. Pastor, eu parei o carro ali. E peguei uma flor e comecei a chorar e louvar a Deus pela beleza daquela, que eu nunca tinha parado para ver. A beleza de uma flor. E eu cheirei aqui, eu falei, meu Deus, muito obrigado, me perdoe, porque eu não sabia quem tu eras, eu não conhecia as obras das tuas mãos, eu não sabia nada. E eu ali, e depois, mais pra frente, eu estava dirigindo para chegar em casa, para abraçar minha mulher e dizer para ela que a partir de agora eu seria um servo de Deus, um crente em Cristo e tal. E aí começou a chover. E eu senti o desejo de ajoelhar. Eu em 140, 120 por hora, eu senti o desejo de ajoelhar. O que é que eu fiz? Eu parei meu carro Avivado e já pecando na velocidade. Aí o que é que eu fiz? Eu parei meu carro no acostamento ali do asfalto, chovendo, e eu molhando, aquelas carretas passando assim, aquele vento, chegava a balançar o carro. E eu ajoelhei do outro lado, assim, eu estava sozinho, eu ajoelhei ali no outro lado da porta, ajoelhei ali, comecei a chorar e falar com Deus ali, orar a Deus, foi uma coisa maravilhosa ali. E eu sempre peço, oh meu Deus, me deixe de volta, eu preciso disso, tem hora que parece, eu não quero ir na igreja, eu estou cansado, eu não quero participar de nada, eu não quero nada mais, eu não sei o que e tal, sabe? E eu falo, meu Deus, cadê aquela alegria que eu tinha? Cadê aquele que eu tive quando eu me converti? Eu quero sentir isso de volta, eu quero isso de novo. Eu quero sentir o desejo de pregar, de falar, de anunciar as boas novas da salvação, de compartilhar com as pessoas, com aquele que está necessitado, precisando de alguma coisa. Eu sempre, sabe, falo a Deus, eu falo isso a Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque muitos crentes não têm alegria. Perde isso com o tempo. Sim. É verdade. Os problemas da vida, as coisas. E vai perdendo. Né? Mano, se eu estou entendendo bem a reação do testemunho que você está dando, aqui eu estou correndo o risco de estar interpretando equivocadamente. Sim. Uma pessoa aqui que tem um caráter muito forte. Sim. E é muito sincera. Sim. Nas suas manifestações. Sim. Vou poupar aqui o nome. Ela diz assim, ela diz, o pastor me conhece, no comentário. Sim. Eu estou rendida à palavra desse senhor, o que está sendo testemunhado. Alguma coisa Deus está fazendo com esse testemunho que está sendo dado aqui. Amém. Alguém está se sentindo, louvado seja o nosso Deus, sentindo tocado pelo fato de que nós estamos tratando do assunto. Nós estamos indo nesse assunto com o testemunho vivo. Quando você falou, até eu fiquei rindo aqui, porque quem não achava que a flor era para o defunto, a primeira coisa que Deus fez foi levar ele para um campo de flores como o mais novo defunto, morto.
Porque a Escritura diz, nós morremos. Morto. Não, a impressão que eu tive é que eu era cego mesmo, que eu não enxergava, que a partir dali agora clareou tudo. E o Senhor já mandou entregar as flores, né? Pois é. Então vai cheirar as flores aí, e chove, e por aí vai. Né? Eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na vida das pessoas que estão ouvindo aqui. Amém, amém. E que a gente Seja realmente entre numa corrente para fazer parte daquilo que está profetizado e vai acontecer. Eu lembro de um jogador de futebol antigo lá de Minas Gerais, que não era muito letrado, e aí eles perguntavam para ele assim, mas você não vai estar na outra partida para jogar? Ele diz assim, comigo ou semigo? Comigo ou semigo, o meu time vai ganhar. Então eu quero dizer para vocês, contigo ou sentigo, com você ou sem você, Deus há de trazer um avivamento sobre a terra. Eu estou pensando aqui agora, se Deus agora, através desse nosso testemunho, através desse nosso bate-papo aqui a respeito do avivamento genuíno e tudo, que pudesse começar agora aqui um avivamento e atingir essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que essa pessoa também sinta esse desejo no coração de voltar a ter a alegria da salvação. Amém. A alegria da salvação. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E isso é porque no começo do programa ele falou, me pegaram desprevenido, pensa. me pegaram despreparado. Se previne, né? Você vem preparado, então. Paulo disse o seguinte, que todos os crentes têm que estar preparados para responder com sabedoria a razão da vossa fé. Amém. Sim. Então, eu não li nada sobre o assunto, mas eu tenho história para falar. Eu tenho um relacionamento com Cristo e tenho aqui. Eu estou com 70 anos. Eu me converti aos 26. Eu tenho 44 anos de história com Cristo, de caminhar com Cristo, de me envolver na obra. Eu sou presbítero da igreja, eu fui presidente do Gideões Internacional. Não para minha glória, eu não sou nada. Sim. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus em ter me usado, eu fui presidente do Gideões em Almada, em Portugal. Muitos anos, eu fui 35 anos eu fui Gideão Internacional. Então, a gente tem o que falar. Então tem muita biblinha que chegou através desse trabalho. Aí vem resposta específica para a pergunta da Carol, né? Nos escritos de Jonathan Edwards, que por acaso um pastor calvinista. Sim, é pastor calvinista. Sim. Então ele apresenta, como outros avivalistas apresentam, uma pequena lista significativa e diz assim: é necessário, para se dar início a um avivamento, é necessária a ênfase na oração. Na oração. E nós falamos a verdadeira. Sim. Não é o amuleto, não é o... Nada. Não é o mantra. Não. Nada disso. Não é oração forte, não é oração, esse negócio de oração forte. Isso não existe. Esse negócio de faz uma oração forte para mim. O que é isso? Na realidade... Isso não existe. Oração forte. Na realidade não existe a fraca, né? Porque você... oração não a oração existe... em si só não é fraca. Exatamente. Não existe a fraca. Ela é a oração. É um diálogo entre a verdadeira, Deus, né? Quer dizer, não tem... Não, o problema é que essa história da oração forte tem a ver com o grito, com... acontece. Não, nada disso. Nada a ver. Né? A outra ênfase é conhecimento. Conhecimento. Da palavra. Justamente. Conheçamos. Isso é que falta muito, viu? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois, ele diz, a prática da palavra. A prática. O que adianta Não adianta você conhecer. Eu conhecer se eu não pratico. O conhecimento da palavra não vai te levar para o céu. E essa prática desencadeia a outra parte, que é testemunho de uma vida santa. Não no sentido da coroinha que você anda, da expressão angelical que você faz. Não. É da consciência de que você é alguém separado. Como é que é isso? Simples. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uns são chamados para as bodas e dizem não tem tempo. Outros então são chamados que não estavam nem previstos para entrar, nem previstos e vão participar. Ou seja, separado é aquele que é retirado da condição natural desse mundo, que diz, esse mundo jaz no maligno.
ele passa a ser um separado. É um cara perfeitinho, que faz tudo certo. Eu até brinquei com o irmão Leandro, que ele falou assim, olha só, o cara acabou de se converter. Ele não teve a consciência de que naquela época, ele fazendo 150, 120, 130 na estrada. Deus falou assim, meu filho, para aí. Pois é, mas o processo, esse processo de conversão iniciou naquela noite. Um dia antes, então eu ainda vinha mal acostumado, sabe? Mas é assim. É outra coisa de não ficar dogmatizando, dizendo que a partir de agora vai ser tudo sem. Não, é a vereda do justo, como eu sempre repito. E por fim, depois dessa vida santa, ele diz aqui: ter Jesus como verdadeiro Senhor. Justamente. Ou seja, se Jesus não estiver no centro desse negócio, se isso não glorificar Jesus, se isso exaltar os nomes, sim, as denominações, sim, se exaltar os movimentos, nada disso, meu irmão, nada Deus disso. não tem nada com isso. E Deus pode, se estiver agindo num determinado desse, se alguém entrar com esse tipo de ação, ó, aí vem o tesourão de Deus. Para que eu vou descer. Eu vou deixar aqui para aquelas pessoas que estão nos ouvindo lá nos seus lares, em todos os lugares do mundo. Baixe na internet o sermão do Jonathan Edwards. O nome é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Exato. Pecadores nas mãos de um Deus. Procure ouvir esse sermão do pastor Jonathan Edwards. Não, e esse outro foi com esse sermão que houve aquele grande avivamento nos Estados Unidos. Quer dizer, agora veja o que ele falou no sermão. Eu acho que vai servir para você que está me ouvindo. Sim, sem dúvida. Vai servir para vocês que estão me ouvindo. Sem dúvida. Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. O mesmo que escreveu características distinguíveis da ação. Eu já ouvi várias vezes esse sermão e toda vez ele me impacta. Ele me impacta. É uma coisa que realmente não tem como você ficar alheio. Sim. Ou por fora do sermão dele. Não tem como você ficar. Não tem. Ele foi duro. Realmente é um sermão muito duro. Muito duro. Sim. O pessoal está aqui comentando bastante, falando que crê, que recebe o avivamento que o senhor está profetizando aí na vida do povo. Amém. E o Lucas tem uma pergunta. Sobre o avivamento, poderiam contar sobre os maiores avivamentos que já viveram? O senhor já contou um sobre, da sua própria vida. E os outros irmãos. Eu tenho quatro aqui para contar, se quiserem. Pode ficar à vontade, se o senhor quiser, mas se os outros irmãos tiver também. Sim, não, no caso, a gente celebrou agora, nesses últimos dias, 30 anos, né, da comunidade. E o senhor teria, quando ele prepara ali os avivamentos, o senhor teria algum assim que a CCA assim viveu, assim, que o senhor viveu uma experiência? Nesses 26 anos que eu estou aqui caminhando, eu vivi momentos aqui, de novo, que se eu for buscar as características, vai encaixar aí. Nós tínhamos um grupo de oração que todos os dias às 6 horas da manhã vinha para cá, por esse tempo. Ninguém daquela turma ia trabalhar antes de passar aqui. Nos bancos duros que tinham. Você lembra dessa época ainda? Você esteve aqui ainda? Sim, sim. Quando aqui não era cadeira e tudo, eram os bancos de madeira. E aqui a gente orava até 7h30, 8 horas, que é a hora do pessoal sair mesmo para o trabalho. E Deus fez algo tremendo aqui. Nós tivemos momentos aqui que nós tivemos que fazer 2 cultos, um mais cedo e outro mais tarde no sábado. Nós tivemos aqui coisas que aquelas fotos mostraram. Por exemplo, teve uma peça teatral que foi organizada, sim, chamada Arca de Noé, onde praticamente todos os membros da igreja eram os atores daquilo. Desde as criancinhas e até os filhos dos amigos vinham, enfiaram aquelas fantasias e o Espírito de Deus se moveu. E eu vivi muitos momentos e tenho vivido aqui algumas amostras disso. Quando pessoas levantaram as suas mãos entregando-se a Deus sem nenhum apelo. Simplesmente porque o Espírito de Deus as convencia. Não, o apelo
O apelo tinha. Não, eu falo aquele apelo tradicional de dizer, você quer entregar a sua vida. O verdadeiro apelo tinha, porque era o Espírito Santo que estava tocando. Exato. Você quer apelo maior do que esse? Não é aquele do tipo assim, quem aqui está se sentindo tocado? Eu levanto a mão. Então agora entrega sua vida para Jesus. Então já que você que levantou a mão, vem cá, ora por ele, porque a pessoa não tem jeito mais de fugir. Botou ele na rede, jogou ele para dentro do ciclo e aí ele agora é crente. É aí que é o problema. É aí que é o problema. Então, eu posso testemunhar isso. Agora, eu posso citar também os momentos iniciais. Para mim, a minha conversão desencadeou no meu bairro o impacto também de pessoas que não acreditavam que pudesse estar acontecendo aquilo comigo e com outros que foram se convertendo naquela época. Então, nós tivemos um período que nós tínhamos 3.000 jovens reunidos para louvar a Deus. Gente ali batalhando, orando. Íamos para o monte, onde é o terreno da comunidade batista, onde eu me converti no Barreiro até hoje. Uma chapada de pedra enorme, que era uma antiga pedreira, um pátio enorme, e as pessoas orando ali, e ficava todo mundo empoeirado, e entrava noite, saía noite, e a gente orando e buscando a Deus, e muita gente se converteu. Muita gente. E o impacto da minha conversão naquele dia foi que minha mulher era incrédula e eu ganhei para Cristo. Meu sogro era incrédulo, minha sogra, os dois hoje são servos de Deus, ele é presbítero da igreja. Meu cunhado e a esposa dele e os filhos se converteram todos. Meu irmão, antes de falecer, se converteu. E tenho feito da minha cadeira, do meu consultório, onde eu atendo meu paciente, é o meu púlpito de onde eu prego. Ainda bem que eu, quando estou atendendo meu paciente, ele está de boca aberta e não pode falar, só pode ouvir. E todos que sentam naquela cadeira têm que ouvir o evangelho. Eu já tive pacientes que sentaram na minha cadeira porque veio com um dente doendo, e eu comecei a falar de Deus para ele, e levamos todo o tempo da consulta falando de Deus. E ele disse: doutor, eu vim aqui para o senhor tratar do dente, o senhor me tratou da alma. E tal dia eu vou na igreja, eu vou para a igreja, onde é que o senhor tem a igreja? Fala. E muitas almas já se converteram a Cristo lá naquele consultório. Para a glória de Deus. Não é para mim, eu não sou nada. A minha palavra não convence ninguém. E Deus não tem compromisso com a minha palavra. Certo. Deus tem compromisso com a palavra dele, que eu prego. Essa sim, não volta vazia. Mas a minha palavra, não transforma ninguém. Nunca transformou ninguém. Mas a palavra de Deus, sim. Essa sim, é valorosa, é poderosa e não volta vazia. Não volta vazia, a palavra de Deus. E eu digo mais, que o avivamento que aconteceu aos 27 anos repercutiu até o dia que eu me... Aleluia. Se converteu, né? Você se converteu, é mesmo? É uma coisa assim... E nasce, o menino... O bicho já tinha nascido, já não, né? Ele? Não. Ele nasceu na Era da Graça. Por isso que ele chama Jonatas. Na Era da Graça. Por isso que eu coloquei o nome dele de Jonatas. Sim. Porque o primeiro filho meu nasceu antes de eu me converter. Então eu tenho o nome de Luciano. Sim. Aí, depois, a partir dali, um ano depois eu me converti. E depois o Jonatas nasceu. E aí eu falei, vamos botar o nome de Jonatas. Talvez se o Luciano tivesse nascido, eu já convertido, o nome dele seria Jonathan. Não, seria Davi. O Abednego. O amigo de Jonatas. Abednego. Abednego não. É ruim, Abednego é ruim. Pois é, mas é isso. Mas é como tem lá em Portugal uma irmã nossa na igreja que chama Jezabel. Eita. Eu nunca conheci nenhum. Um abraço. É igual Judas. Alguém aí conhece alguém que chama Judas? Deve estar me ouvindo. Eu quero mandar um beijo para ela. Amém. Irmã Jezabel. É irmã Jezabel. Amém. Aleluia. Mas é isso. Muito bom. É isso aí, manos. Se você for procurar aí nas características, qualquer lugar que você vai ver, você sempre vai ver que a ideia sempre está em torno dessa oração. Vamos tentar resgatar esse princípio da oração como dependência de Deus. Está faltando muito na vida dos crentes, oração e leitura da palavra. Por que eu preciso falar
com Deus, é porque Ele é a fonte de vida para mim. É por isso, não é porque é a regra. Tem que orar. Inclusive tem grupos que dizem, olha, assim, eu vejo que eu estava vendo aqui sobre o avivamento da rua Azusa. O grupo que se reunia lá orava 7 horas seguidas. Alguém vai dizer assim, então agora vamos orar 7 horas. 7 horas. Esse é o segredo. Se orar 6 não vai dar, não sei o quê. Não, mano. Não. O negócio é a maneira como eles se postaram ali. Quem é que se debruça 7 horas orando? É porque ele não consegue sair de lá rapidinho. Ele está dependendo tanto, precisa tanto disso, que ele vai ficando. Chega uma hora que a vida chama, vai. Me lembro de um momento de avivamento, respondendo a pergunta do Lucas. Lucas está uma fera, o Lucas está participando de toda quarta-feira. Um abraço para ele. A pergunta do Lucas me remete a um episódio que eu vivi, um momento em que esses jovens da Igreja Batista lá no Barreiro começaram a fazer parte desse movimento, um verdadeiro avivamento que a gente viveu lá. Barreiro, Minas Gerais. Barreiro, Minas Gerais, não é lá do Portugal, não. E a gente estava lá e começamos a orar. Eu, sinceramente, eu posso dizer para vocês que eu tenho 55 anos, vou fazer 56 agora em maio, e desses 56 anos que eu tenho de vida, aqueles momentos eu não vivi. Literalmente. Aquele tempo que eu passei ali com aquele grupo de oração naquele dia, é um dia específico. Depois é que eu pude calcular, é que eu cheguei lá, era acho que 9 horas da manhã, e quando lá para as 3 horas da tarde é que eu descobri que eu já estava na rua, andando, sem saber para onde estava indo, e alguém fez assim, oi, rapaz, onde é que você está? Foram momentos que foram riscados da minha consciência, do mesmo jeito que você não sabe como é que foi o tanto que você roncou de noite. Então, quando a gente conta isso, as pessoas que escutam podem dizer assim, pô, esse cara está contando. Não, eu estou respondendo uma pergunta de uma pessoa e digo para você, eu vou fazer da minha oração e a minha declaração aqui é a mesma que o irmão Melitrino acabou de dizer, que Deus renove em mim este espírito, que Ele volte a dar-me a alegria da salvação, que Ele traga em mim de novo aquilo que me traz esperança. Eu pulava de alegria. É isso aí. E com o tempo isso vai acabando. Eu vou dar um testemunho agora imediato para vocês. Eu fui, essa semana, isso tem um significado muito importante para mim. Minha filha me chamou e disse, pai, vem cá, em casa, vem jantar aqui. Aí eu fui lá. Minha filha mais velha. Fui lá jantar. E aí ela falou assim, aí chega ela e chega o meu genro, sentam e fala comigo assim, nós estamos a falar uma coisa com você. Eu falei, ixi. Aí eles até brincaram, outro neto. Aí ela, não é outro neto, não. Não, pai. E o meu genro só me chama de pastor. Sim. Nós estamos decididos a retornar, a voltar à igreja. Já voltaram, né? Seja o Senhor. Sim. Já voltaram. Muito bom, glória a Deus. Aleluia. E eu disse para elas, eu acho que o que eu estou escutando, eu acho que não vou comparar se fosse o netinho. Não vou comparar, com certeza. Não vou comparar. Então, Deus está trazendo avivamento. Amém. Deus ouviu as orações, Ele ouviu as orações e respondeu. Isso aí é resposta de oração. Esse é o não só minha, não é só minha. Sim. Toda hora eu escuto um dizendo assim, estou orando por você. Estou orando pela sua família. Né? Porque é outra coisa que a gente precisa entender. Porque muita gente quando escuta dizendo assim, olha o avivamento, por que você está citando uma coisa que aconteceu, por que não acontece mais? Irmãos, nós estamos ainda nesse mundo. As coisas que a gente vive aqui, as tentativas que nós temos quando nós damos uma vacilada, elas se encaixam com outras. E outras, o inimigo não dá trégua. Nós não damos trégua também, porque nós às vezes somos verdadeiros sócios
do inimigo, ao causar culpa, ao causar dano na vida das pessoas, ao ignorar. Essa semana mandei mensagem para pessoas que eu senti falta aqui no aniversário da igreja. Gente que faz parte da história dessa igreja, que participou desses avivamentos. Um deles fazia parte desse grupo de oração. E hoje está afastado. Assim, eu senti falta, as pessoas elas estão sentindo mal. A resposta que eu tive foi dura, mas é verdade. Ela disse assim: olha, você sabe que há mais de um ano que nós não estamos bem. E eu tive que dizer para ela assim: olha, e eu também. E eu também. Porque tem hora que é difícil. A vida, quando alguém está aqui falando, quem está falando é o pastor, quem está falando, né, é o presbítero, quem está falando é o irmão que tem mais de 40 anos de vida cristã, e não sei o que essas pessoas são privilégios. Olha, não tem privilégio nenhum nisso. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado. É verdade. Então a luta é muito grande e o nosso clamor é de que realmente essa geração se levante. Eu tenho visto reações aqui na igreja. Minha filha deu o testemunho para mim: pai, eu fui na igreja, eu ouvi a pregação do pastor Jonas, eu estava de férias no Brasil, eu vi o aniversário. A minha tendência é ficar buscando o tempo em que para nós tudo funcionava harmonicamente, as coisas eram muito bem organizadas, não sei o quê. Mas eu percebi que houve uma grande mudança na vida da igreja também. Sim. Então Deus está fazendo algo tremendo aqui. Deus está fazendo com que jovens se convertam. Jonathan, talvez você não viu, talvez você não esteja percebendo, mas no dia da festa de aniversário, no dia do batismo, aquele jovem, você parado ali naquele corredor, você e ele ali, ó, mandando a palavra, várias destas crianças, desses jovens, desses adolescentes, estão sendo impactados pelo avivamento da praça, o avivamento da chuva, o avivamento da flor. Ele continua. Eu vi o pastor falando nesse antes aí que eu vi pessoas falando assim, perguntando, né? Então, quer dizer que o avivamento de Asbury acabou, parou. Mas não parou nada. Nenhum avivamento começa e fica a vida inteira o povo ali. Não. O avivamento que teve lá no Atos 2, teve aquele momento e passou, só que ficou no coração das pessoas. Ficou marcado. Ficou marcado e as pessoas continuaram ali agora a transmitir, a contagiar outros. É para isso que serve o avivamento. É que é aquilo que você falou, né? Que quando Justamente. ele vem, ele não cabe só ali. Ele quer levar, ele quer compartilhar, ele quer trazer mais. Quantas vidas já se converteram depois da minha conversão lá naquela praça? Quantas pessoas não foram contagiadas com isso? Qual foi a cidade, irmão? Foi um lugar por nome de Andaraizinho. Tem Andaraí, a cidade de Andaraí, na Bahia. E tem um vilarejo pequeno. E eu dava consulta no posto de saúde ali. Na Bahia. Na Bahia. Na Bahia, hein, mano? Eu dava consulta num posto de saúde ali. E o que aconteceu? Uma paciente minha me convidou para assistir uma reunião. Eu pensava que fosse de pais e filhos e professores e tal, pais e mestres, aquela coisa toda. E eu fui. Para minha surpresa, cheguei lá, o homem que leu a Bíblia, começou a falar de Deus. E talvez a que eu precisava era aquilo, porque eu nunca tinha parado para ouvir a palavra de Deus. E aquela palavra me transformou. O Espírito Santo desceu na minha vida de uma forma tão clara que eu se encheu. Quando eu falava pro pessoal da minha cidade que eu tinha me convertido, as pessoas davam risada, porque eu era uma pessoa totalmente longe de Deus, mais longe de Deus. Nós cantamos aqui na semana passada, né, Paulo? As irmãs estavam conosco. Andava longe dos caminhos do Senhor. Essa música para mim é o que fala, viu? É muito lindo. É outra coisa, hein? Nós temos proposto aqui temas. É outra característica do avivamento. Não tem moda, não tem onda. Não tem onda que supere. Você tem um retorno às origens.
da palavra nas canções também. Também, justamente. É um negócio assim... Eu tenho hora que eu choro quando estou ouvindo certo hino, certo... É bom. Os grandes eu choro hinos. de alegria, Eu de prazer de na cantar hora que é aquilo. uns bem Essa fortes. semana mesmo nós estávamos na igreja lá em Lisboa e o pastor pediu para cantar aquele hino saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai. E aí fala com glória. Aí quando terminamos de cantar o hino, o pastor parou, olhou para todos e falou assim: gente, é com esse tipo de glória que vocês vão chegar na frente de Jesus Cristo. Com glória. Parece que estão mortos. Nós vamos cantar agora a última estrofe desse hino. Mas eu quero que todo mundo cante como não? Porque Jesus está aqui agora no culto. Vocês esqueceram que Jesus está aqui? Vamos cantar como se ele estivesse aqui sentado aqui na frente, olhando para ele. Vamos lá, todo mundo cantar. Meus irmãos, todo mundo cantando e chorando. E a igreja balançou, vibrou as paredes. Quando falava com glória. Tanto é que quando terminou o hino, todo mundo, eu até falei para a gente, né? Falaram: ô pastor, vamos cantar de novo do começo, porque tá tão bonito que a igreja tinha ali uns 300 membros. Imagina, todo mundo cantando com todos os pulmões. Sim. Com glória, Jesus está aqui, cante para ele. Sim, é forte. O pastor deu uma chamada e todo mundo obedeceu. Olha, foi uma coisa linda, maravilhosa. E eu chorava, cantava e chorava, porque foi uma coisa maravilhosa você cantar esse hino na presença de Jesus. Com aquela alegria no coração, com aquela certeza da presença dele. É diferente. Glória. Glória a Deus. Eu te interrompi, desculpa aí, mas a Isabel tá perguntando qual a igreja em Lisboa. Eu sabia que ela ia perguntar. Que ela mora lá, Ela mora em Lisboa, ela mora em Lisboa. Não sei se é Lisboa que ela mora, não, mas... Ela mora em Portugal. Mora em Portugal. Ela deve morar ali perto, né? É a terceira igreja batista de Lisboa. Fica perto do Saldanha. Perto do Saldanha. Ela conhece bem lá. Terceira igreja batista, pastor Joed Venturini. Muito bom. O senhor falando de oração que tinha, inclusive, não sei se isso também chega a ser um início de um avivamento, mas desde quando eu comecei a congregar aqui, né, na CCA, já tem 4 anos que eu tô aqui. 4 já, mano? Já, em julho agora já completa os 4. E já tá virando crente velho. E o que acontece? Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre vi que tinha uma certa dificuldade no grupo de louvor, no grupo de... Os irmãos mesmo se entender, se comunicar, a liberdade, né? Igual o senhor falou, assim, o senhor falando aí do avivamento, tem não só pro crente, né? Para as pessoas, mas o crente ele tem que ter esse avivamento. E eu sempre vi que o pessoal tinha uma certa dificuldade de se comunicar um com o outro, de chegar ali num outro ministério e falar: vamos, o meu tá mais ou menos organizado, mas eu vou te ajudar no seu, vamos fazer assim. E aqui o louvor sempre teve uma dificuldade de caminhar, de estar indo, de estar sabe, chamando a igreja e tudo. E de alguns tempos para cá, Deus tem levantado muitas pessoas dentro aqui da CCA. E sabe, as coisas estão fluindo, já estão começando agora, igual a gente está aqui no podcast, mas tem um grupo de oração ali, inclusive o menino veio através, né, para conhecer. E o grupo de oração voltou de novo aqui na igreja, os irmãos estão se reunindo, as pessoas estão tendo aquela comunicação com o outro. Você vê que igual todo mundo topou o desafio. Topou e tá junto, igual a sua filha veio e viu a diferença no algo. Isso é muito importante. Que tá crescendo. Então, assim, igual tem o sócio, a irmã Ivonete, tem mais pessoas envolvidas. Não tô falando assim nome assim para poder estar levantando eles, mas para estar honrando eles, que realmente eles estão orando pela igreja, estão orando por nós aqui no podcast, estão orando pelo ministério. Então a gente percebe que está acontecendo algo por eles, ali. porque eles estão passando nas suas lutas também. Sim. Isso é muito importante. Sim, e tá levantando, tá tendo um agir ali aqui, né? Tá tendo um movimento assim que tá acontecendo, igual Deus tá
tá abrindo as portas pra gente, né, de um novo local pra gente poder estar gravando. Então, o pastor disse, sabe no que pode ser que volte algo mais forte na quarta-feira, né? Exatamente. A ideia é retomar os cultos como a gente tinha anteriormente, né, com a ministração da palavra, culto de oração e louvor. E eu creio que isso vai ser consequência, né? Amém. Então eu queria, aqui assim, o nosso sinal de que nós estamos quase chegando para o final é a musiquinha, né? A musiquinha quando ela começa, quando ela começa e tal. E nós temos aqui um costume, eu tenho buscado isso. É um desafio ouvir de Deus alguma coisa e tentar escrever isso. Eu gosto muito dos versos. Sim. Então, falando de avivamento, eu fui buscar mais um poema para a gente encerrar. Quando for a hora, né, de a gente encerrar, que fala da vida. E nós falamos hoje de avivamento. E nós temos vivido momentos difíceis em que a comunidade tem sido impactada, a comunidade brasileira na Holanda tem sido impactada por tragédias, pessoas que estão partindo, né, jovens, né, pessoas que poderiam estar conosco, mas desistiram da vida. Que haja avivamento, né? Eu peço oração aqui para algumas pessoas que, de novo, eu tenho que preservar, eu não posso ficar aqui colocando nomes e tudo mais, mas pessoas que estão internadas agora, reclusas, um jovem, depois a gente precisa organizar com essa turma, ver uma turma boa para fazer uma visita para ele, quem sabe irmos tocar lá umas músicas com eles, num sanatório aqui, literalmente. Sim. Por abuso de substâncias, enfim, pessoas que precisam disso. Eu creio que é outra característica do avivamento. Sim. É quando a gente tem essa consciência justamente da parte social, literalmente social, onde as pessoas vão dizer assim, cara, nós precisamos desses crentes. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você sente essa necessidade de orar ou de fazer alguma coisa por alguém que precisa, há uma conexão entre a sua mente, a mente de Deus e aquela pessoa que está necessitada. E o Espírito Santo aí vai agir naquele problema. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Antes do senhor ler, quero deixar aqui um recadinho pro pessoal. Tem do acampamento, né? Você pode falar do acampamento? Eu não sei as datas. As datas eu também confundo. Começa 26. 26, 27, começa 25. Não, 26. Como é que é o nome do lugar 27, lá, mano? É literalmente a Cova dos Leões. Eita, menino! Como é que é? Em holandês é? The Leeuwen. Calma. Pois é, galera, se você ainda não se inscreveu para o acampamento, ainda dá tempo de se inscrever, pode me procurar o pastor Jonathan, e aí você pode efetuar o pagamento um pouquinho, dá para parcelar um pouquinho ainda, não dá, Jonathan? Até a gente vai receber até a primeira semana, uma semana depois, antes do acampamento. Desculpa. Aí, dá para parcelar ainda um quinzenal aí, não tem desculpa não, vamos fazer a inscrição e vamos lá que vai ser uma benção, e depois desse nome aí, então... Já tremi, já. Mas aí já pensou para entrar para a história dos avivamentos, o avivamento da Cova dos Leões? Já pensou? Mas na realidade, se eu for parar para pensar, houve um grande avivamento na Cova dos Leões. Foi ou não foi, mano? É verdade. É forte. Eu acho que ali foi um avivamento daqueles, da labareda, para botar qualquer pentecostal enciumado, né, meu irmão? Mas o Deus de Daniel Aleluia. estará lá, com certeza. Opa, também a gente tem o culto às 7h30 da noite, nos sábados. E o que mais? Tem mais algum? Das mulheres. Das mulheres. Tá falando aqui no nesse sábado, às 3h30 da tarde, vai ter o culto de mulheres aqui sobre saúde mental. Vai vir 2 psicólogas palestrar. E após isso, vamos ter o culto das mulheres também. Então, vem cultuar com as filhas do rei. A Tati está lembrando aí no comentário. A Tati está lembrando no comentário isso. Mais alguma coisa? Como o Paulo disse, se você quer ser um missionário digital, compartilha o vídeo, dá o like, manda para todo mundo aí.
E não deixa de curtir. Já pede para os seus amigos se inscrever também, que tá subindo o número de inscritos aí. Sim, vamos chegar até o final com 250, que passou então. Desafio. 247, só 3. Vamos ver se nós conseguimos 3. Se não arrumar os 250 aí, nós vamos jogar na cova dos leões no acampamento. Só não dá o dislike, viu? Não, mas eu acho até que se der o dislike também, não tem problema, porque é muito importante, porque pode ser que alguém escutou alguma coisa e disse, eu não gostei, não, eu quero ouvir o que você não gostou. Não, mas dá o like e pode vir no saque da Letícia aqui de reclamações que eu vou anotar. Um grande abraço para todos que participaram, ficarem até o fim com a gente. Tem 8 pessoas aí simultâneas com a gente. Eu que agradeço. Muitos likes. Aleluia. Senhor Militerno, muito obrigado por ter vindo, né? Foi de última hora, o senhor veio despreparado, eu tô até preocupado agora que o senhor vir preparado mesmo, viu? Vai tremer aqui as paredes, igual da igreja lá em Lisboa. Nós demos foi a sorte que quando nós estávamos falando sobre o calvinismo, sobre predestinação, ele não estava não. O senhor é calvinista? É verdade. Não, eu sou servo de Cristo. Aleluia! Amém! Vai, pô, vai. Para de... Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Eu gosto da maneira como Calvino sintetizou tudo. Ordenou as coisas. Ordenou as coisas, mas ao vivo é aqui. Eu sou mesmo seguidor de Cristo. Amém. Seguidor de Cristo. Aleluia. Muito bom. Mas estamos aguardando o senhor, viu, uma hora pra gente entrar nesses assuntos assim. Esse dia eu perguntei pro pastor, eu fui lá buscar uma chave na casa do pastor Marcos, falei assim, pastor, Jesus vai voltar em quantas etapas? 1 ou 2? Que nós estávamos lá em casa num debate, eu fui com esse trem na cabeça, cheguei lá, não, irmão, esquece isso. Tava guardando um bico lá em casa. Mas vai ser bom se houver uma hora pra gente falar sobre esses assuntos e seja sempre bem-vindo. Estando por aqui será um prazer. Nós vamos ter em breve um estúdio onde nós vamos ter uma boa tela, onde você vai poder participar na tela conosco, mesmo estando à distância. Podemos pensar. Serve para todos nós. Sim. Muito bom. Aí seria bom. Vamos lá? É um prazer, irmãos, é um prazer. Eu tenho muito prazer e alegria de poder encontrar com irmãos em Cristo Jesus para falarmos dessa alegria de sermos servos de Deus, de termos sido chamados por Cristo, chamados por Deus, né, antes da fundação do mundo, para pertencermos a Ele. Amém. E para mim isso é um privilégio muito grande, não tem preço, não tem preço. A minha vida é Cristo, viver para Cristo e morrer é lucro. E não tem sentido sem Deus, sem Cristo, não tem sentido a minha vida. Amém. Não tem sentido. Glória a Deus. Amém. Sua vida. Diga sim à vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo. Até a próxima, pessoal.